Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente quanto que eu vou receber de dividendo nesse mês de outubro. Vamos pro vídeo. Bem, para começar, já vamos direto para minha carteira. Aqui na minha carteira vocês vão conseguir ver, e aqui eu coloco a minha planilha de controle, onde vocês podem ver basicamente quais são meus ativos, se eu estou com valorização, desvalorização, enfim. Aqui vocês podem ver uma baita de uma queda em IRB, né? Não tem jeito, é uma ação que todo mundo começou a comprar lá em cima e ela veio caindo, e depois do follow-on ainda ficou ali na sua faixa de R$ 1. Então imagina eu que acabei comprando a ação lá nos seus R$ 6, ela veio e caiu bastante. Mas eu estou bastante calmo com a estratégia que a IRB tem, inclusive para o final de 2023. Inclusive também eu fiz um vídeo sobre a IRB e especialmente o que ela planeja para todo esse ano de 2022 e 2023, para que só então em 2024 ela comece a demonstrar resultados um pouco mais interessantes para os seus investidores e que pode, quem sabe, dar até uma animada ali no mercado. Olhando minimamente aqui para minha carteira, vocês conseguem perceber que eu tenho bastante aqui fundos imobiliários, não tenho tantas ações assim, mas tudo isso faz parte de uma estratégia que eu já venho traçando há bastante tempo, que é: enquanto eu não tiver pelo menos uma renda ali de um salário mínimo por mês caindo com meus fundos imobiliários, eu não pretendo mudar essa minha posição. Basicamente, a minha ideia é ter 80% em fundos imobiliários e apenas 20% em ações. Assim que eu conquistar esse um salário mínimo com os fundos imobiliários, eu vou então fazer uma migração, vou mudar um pouco esse meu panorama e vou acrescentar um percentual um pouco mais alto de ações dentro da minha carteira, porque os fundos imobiliários eles já vão possibilitar uma renda mensal recorrente bastante interessante e que eu vá conseguir alimentar tanto as minhas ações quanto meus fundos imobiliários. E claro, vocês devem estar se perguntando, né? E essa meta aqui que você colocou? Realmente, eu tenho uma meta bastante audaciosa ainda para 2022, que eu gostaria de chegar aos R$ 90 mil investidos. Eu, claro, tenho ainda um longo caminho a percorrer, no entanto, considerando os dividendos que eu estou recebendo, os rendimentos dos meus fundos imobiliários, eu estou bastante confiante e, inclusive, hoje eu também fiz uma estratégia extremamente interessante com opções da Itaúsa que me geraram também um rendimento bem legal. Vamos ver quais os dividendos. Aqui na planilha, o que eu gostaria de fazer, a primeira menção é: no mês passado, eu recebi mais ou menos ali os seus R$ 502. E isso fez parte de toda a minha estratégia até então com os fundos imobiliários. Só que houve, e aí isso eu já falei nos outros vídeos também, um fundo que era o FVPQ11, um fundo de shopping, que basicamente era um monoimóvel, apesar de ele ser multi-inquilino, né, pela quantidade de inquilinos que você tem dentro do shopping, mas ele é um shopping no Rio de Janeiro, que estava passando por diversos problemas, e eu acabei vendendo esse shopping. No meio do caminho ali, eu percebi que não fazia mais parte da minha estratégia, que os fundos imobiliários, eles tinham uma outra função além da valorização da cota, que eram, para mim, os dividendos recorrentes, e eu acabei percebendo que não fazia mais sentido, e eu acabei vendendo. Foi ali uma venda com prejuízo de basicamente R$ 700. No entanto, eu tinha um outro fundo imobiliário também, o HGRU, que é um fundo de renda urbana, que ele estava com o lucro de mais ou menos ali os seus R$ 600. Então, no final das contas, eu acabei perdendo apenas R$ 100 e eu acabei com todo esse dinheiro ali que eu consegui pela venda dos fundos alocar nos meus outros fundos imobiliários, e isso fez com que eu ganhasse bastante dividendos a mais nesse mês. Inclusive, sem aqui as opções da Itaúsa, que eu ainda vou comentar com vocês quanto que isso me rendeu, eu consegui um incremento de mais de 10% nos meus rendimentos mensais. Porque, tirando esses proventos que eu consegui das opções, eu estava recebendo R$ 570. Então, assim, eu tive uma valorização bastante interessante nos meus rendimentos, e isso, claro, com um manejo ali do meu portfólio de fundos imobiliários e aquilo que eu entendia para mim que era o melhor para minha carteira de investimentos, eu consegui, sim, essa rentabilidade um pouco maior. E indo aqui um pouco mais especificamente para cada um dos fundos imobiliários, vocês já devem ter percebido aqui que MXRF me pagou R$ 70, XPSF, que é um fundo de fundos, 65, o RECT me pagou R$ 60,
E enfim, todos os outros fundos aqui que vocês podem ver, eles me pagaram um valor muito interessante e houve aqui a Itaúsa. A Itaúsa nesse mês ela me pagou alguma coisa em torno dos seus R$ 6,80 de JCP que ela já tinha programado. No entanto, eu fiz uma operação com opções que eu vou trazer aqui para a tela para vocês, que basicamente foi a seguinte: eu vou aqui em opções e o que eu fiz? Eu fui aqui nas calls e nas puts, escolhi o meu ativo Itaúsa, um vencimento lá para dezembro. E o que eu fiz? Eu escolhi e falei, ó, eu acho que essa minha ação, ela não vai chegar num valor aqui dos seus R$ 10,73. Então o que eu fiz? Eu fui e eu vendi uma possibilidade de alguém comprar lá em dezembro essa ação de mim a R$ 10,73. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui as minhas 342 ações que eu tinha e recebi um prêmio de R$ 82. Na verdade eu recebi 88, é que aqui eu acho que já deu uma diminuída. No entanto, eu consegui embolsar esse dinheiro. Então, só para explicar qual que é a ideia da operação. Eu tenho essas ações de Itaúsa, que meu preço é menor de R$ 10. E aí eu digo o seguinte, olha, lá no futuro, se alguém quiser comprar de mim essa ação, está ali à disposição. Só que para eu garantir que essa venda vai acontecer, você me faz o seguinte, você me paga um prêmio, você me paga um valor para eu garantir para você. É como se fosse, entre aspas, assim, um sinal, falando, olha, lá na frente eu quero fazer uma compra com você. Você garante para mim que lá na frente você vai me vender por esse preço? Eu falo, tá bom, eu garanto desde que você mantenha aqui para mim o preço que eu acordei e a gente vai fazer dessa maneira. Aí, tá bom. Então eu fui lá, vendi essa opção para a pessoa comprar de minhas ações lá na frente, e aí ela me paga esse prêmio. Se lá na frente ela quiser executar, eu vou vender minhas ações no preço. No entanto, aquela pessoa que olha uma ação valendo R$ 10,14 e tem a opção de comprar a quase R$ 11, ele vai falar, bem, não é interessante, porque eu prefiro comprar do mercado que está mais barato. E isso é uma forma que muitos especialistas chamam de dividendo sintético, que basicamente é o seguinte, eu coloco minhas ações à venda, ações que eu possuo, e eu ganho um valor em cima disso. Se no final das contas a minha ação não for vendida, não chegar no preço que eles chamam de strike, eu embolso aquele valor do prêmio e continuo com as ações que eu possuo. É sim uma forma inteligente de você conseguir tanto uma rentabilidade na sua carteira, quanto conseguir a venda da sua própria ação com lucro e gerar, no final das contas, um fluxo de dinheiro maior para você. Porque eu, particularmente, tenho estudado um pouco a Itaúsa e não tenho considerado mais um investimento tão interessante para o meu portfólio, considerando algumas outras empresas que eu consigo enxergar com bastante potencial. Então, eu decidi fazer essa opção. Se talvez no ano que vem, momento em que eu tiver com uma outra perspectiva na minha carteira, a Itaúsa voltar a fazer parte, tiver num preço que eu considero ainda atrativo para colocar e fazer a compra, aí eu mantenho a minha estratégia de todo mês ir comprando um pouquinho da ação. E nesse meio tempo, se eu enxergar que existe uma possibilidade de eu ganhar alguma coisa aqui com as opções, eu vou colocando um dinheirinho. Mas se essa minha opção ela for executada, para mim, particularmente, não tem problema nenhum. E no final das contas, isso foi o que eu ganhei nesse mês de outubro, que eu vou receber basicamente quase tudo ali no dia 17, que é normalmente quando os fundos imobiliários eles pagam os seus rendimentos e eles caem aqui na minha conta para poder fazer uma movimentação. E nessa oportunidade, quando eu tiver com todo esse dinheiro na mão, eu volto para a gente comentar um pouco de quais os ativos que eu vou colocar na minha carteira e qual a perspectiva que eu tenho para os próximos meses, inclusive das compras que eu quero fazer. E se você gosta desse tipo de vídeo, de acompanhar uma carteira de investimentos, saber quanto que a gente está recebendo mês a mês e construindo a carteira aos poucos para conseguir, quem sabe, bater a minha meta ali dos 90 mil investidos até o final desse ano, considere se inscrever aqui no canal, compartilhar para os seus amigos e curtir. E claro, não me esqueça também de deixar aqui nos comentários se você recebeu algum rendimento nesse mês de outubro. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!